estou recebendo aqui no nosso estúdio o Alessandro Viana, que é psicólogo e vai esclarecer agora as nossas dúvidas. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde. Eu estava com saudade de vir aqui. A gente também com saudades de você. Imagina, com saudades de você. Confesso que até com um pouco de ciúmes, né? Porque aí vem outros programas, a gente só fica de olho. Alessandro, eu tenho muitas perguntas para te fazer sobre o tema. Acredito que os nossos telespectadores também. A gente está esperando a participação também por telefone, 0 operadora 11 3337 5886. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, doutor, é a seguinte. Quando a gente fala de compulsão, é lógico que a gente vai para a compulsão alimentar, mas a compulsão, de um modo geral, tem um motivo? Olha, tem vários motivos, né? Então vamos falar, calcado na psicologia, que é um dos motivos mais recorrentes. Normalmente a pessoa tem alguma angústia, alguma falta interna, emocional, algum problema de ansiedade e acaba descontando numa compulsão. Vou fazer uma relação muito simplista. Claro. Como se fosse uma torneirinha aqui continuamente aberta que está indo para algum lugar. E aí esse lugar podem ser vários, Jaqueline. Pode ser alimentação, pode ser de repente até o cigarro, drogas, álcool, enfim, né? A compulsão vai. Doutores, explica pra gente, então, falando propriamente sobre a compulsão alimentar. A gente ouve falar e a gente sabe que mais da metade da população, só aqui no Brasil, tem algum tipo de sobrepeso. Então, se a gente for pensar em 72%. 52%, muita gente. Se a gente for pensar em mundo, a gente sabe que já é uma pandemia, né? Então, a minha dúvida principal é, todo mundo com quem você conversa, que tem algum tipo de sobrepeso, eu não vou falar todas as mulheres, mas 95% das mulheres em algum momento já tentaram fazer uma dieta que não deu certo, depois voltaram a comer. Então faz uma dieta muito restritiva, ou faz uma dieta, enfim, qualquer tipo de mecanismo para tentar resolver o comer muito que não tratar a cabeça, vai dar certo? Então, se você tiver um problema realmente emocional, em que a válvula de escape seja a comida, não vai dar certo. Né? Eu costumo dizer assim, que a pessoa, ela até se esforça, faz toda uma dieta direitinha, e quando ela atinge aquele objetivo, causa um alívio, só que ela vai comemorar na churrascaria. Esse que é o problema. Então, assim, não mudou o comportamento, efetivamente, não mudou o chipzinho aqui, não mudaram as atitudes, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que entender o que acontece com a gente e o que, eventualmente, nós descontamos na comida. Claro que comer, Jaqueline, se a gente for ver até dentro da nossa cultura, pô, é espetacular, né? Enfim, a gente vai na casa das nossas avós, estão lá o bolinho de chuva, o bolo, o pudim, enfim, tem uma questão afetiva por trás do alimento, né? Só que falando em compulsão alimentar é algo mais problemático, mais agressivo, que eventualmente você precisa até da intervenção medicamentosa. Doutor, eu queria falar uma coisa que é muito importante. Os meus telespectadores acompanham, sabem que eu eliminei bastante peso nos últimos tempos, foram 10 quilos, porque eu tomei uma decisão, eu queria me cuidar, quero engravidar o ano que vem, enfim, vários planos. E aí fui em um nutrólogo que conversou, as pessoas falam assim, ó, Alessandro, mas o que você está tomando? Mas o que você fez? Gente, eu tive uma conversa tão séria com o meu médico, na primeira semana, na segunda, a conversa foi tão intensa, num grau, que eu consegui mudar a minha cabeça. Só que eu fico imaginando uma pessoa que tenha, por que resolveu para mim? Porque eu provavelmente não tinha um problema propriamente lá atrás. E ele me disse que tem pessoas que precisam ser encaminhadas para um psicólogo. Vai muito além da relação gosto de comer. As pessoas estão ficando doentes, podem morrer, não é verdade, Alessandro? Essa é a palavra, assim, por mais assustadora que seja. Podem morrer as pessoas por causa da compulsão alimentar. Então, existe, né, aquela questão do dia a dia, que a gente é desregrado mesmo, não come adequadamente, come uma porcariazinha, né, como eu falei, vai visitar a avó mais do que deveria para comer os docinhos, claro. Então, tem essa questão, que tem um pouquinho de sobrepeso, né? Isso aí é só as devidas proporções físicas, né? Não seria um grande problema. O grande problema é justamente isso, essa voracidade, essa compulsão, aquela pessoa que ela se sente culpada, ela come, depois se sente culpada e ela vai descontar a culpa na comida novamente e aí gera um ciclo destrutivo, levando à morte, levando à depressão, enfim, há inúmeros casos. Então, a gente tem até que parar um pouquinho, Jaqueline, de banalizar a obesidade. Ela é muito séria, né? É muito séria. Infelizmente, os nossos governantes não fazem um trabalho
efetivo, né? Eu não vou dizer nem só no Brasil, acho que em todo mundo, né? Não tem uma Os Estados Unidos têm esse problema, ué? Exatamente, exatamente. Tão intenso quanto aqui ou mais, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa mudar realmente a mentalidade. E até os pais, né? Quando educam as crianças lá no começo, a compulsão alimentar, ela pode se iniciar na infância também. Então, assim, rever alguns conceitos. Sabe aqueles conceitos tradicionais do filho, ai, que gordinho, que lindo, pode tudo, ele só quer um docinho. Então, assim, não é abdicar de tudo, mas ter o equilíbrio, né? Como eu sempre falo em todo o programa aqui contigo, independente da pauta, a gente tem que ter o equilíbrio em tudo, na alimentação, na atividade física, em tudo. Agora, Alessandra, você falou das crianças, isso chama a minha atenção também, me preocupa, porque eu vejo crianças, eu tenho histórias na família de crianças que não sabem a hora de parar de comer. Muito novinhas, com 2, 3 anos. Eu quero, tem mais, me dá, eu quero. E eu percebo a família num movimento de não saber direito como lidar, porque às vezes é uma criança diferente na família, não passamos por isso ainda. O que fazer quando percebemos que uma criança já tem compulsão alimentar, Alessandro? Olha, normalmente a compulsão alimentar ali na infância, ela é promovida pelo comportamento, ou seja, se você tiver uma família ali equilibrada nesse aspecto alimentar, os pais que também saibam dosar e equilibrar o alimento, dizer o não, que é extremamente importante. Se você tiver isso, a gente já tem um bom começo aí para organizar. Se você perceber que, através de todas essas atitudes, não conseguir, aí tem que levar para o médico mesmo, né? Aí tem que o pediatra, eventualmente, até ter uma intervenção medicamentosa, como eu falei para adulto, mas para crianças também. Mas o importante é os pais terem a consciência que a criança ela vai reproduzir alguns comportamentos. Exemplo, Jaqueline, é muito difícil você ter uma criança obesa com pais obesos e você cobrar uma atitude diferente dela, né? Cobrar assim, ela vai comer salada. Você não pode fritura, mas os pais estão comendo. Exatamente. Então, assim, os pais são os principais modelos, o pai e a mãe são os grandes heróis, então passa pela estruturação da família, né? Mas dá para mudar isso e é passível de tratamento. E acho que pode até parecer uma medida radical, mas se a gente não for radical em algumas coisas, radical pode ser bom, escolher bem o que vai ter dentro da sua casa. Claro. Porque ainda quando é criança, é você que controla, mas se o adulto está tentando se cuidar, está tentando trabalhar essa questão, e ele enche a casa dele de doce, vai ter para onde escapar. Tá bom, de vez em quando eu tenho vontade, posso comer um doce, mas a minha casa não é mais cercada de doces, porque, ou de coisas para fritar. Não, se você tiver, vai ser mais prático. Você vai abrir o pacote de salgadinho, né? Se você tiver, você vai. Eu falo aquela vontade de um doce, não tem jeito, né? Mas sabe uma coisa que eu percebo, Jaqueline? Assim, cada ano eu sinto mais isso. Os pais culpados. Em que aspecto? Trabalhando bastante, aí os pais ausentes, entendendo, não entendendo a relação da qualidade versus quantidade, ou seja, eu estou ausente, então quando eu estiver com ele, eu não vou dar bronca, eu vou deixar fazer, coitadinho, eu já estou tão... Você passa 3 horas por dia com meu filho, vou falar não na hora que ele pede doce. E aí libera tudo, além de liberar a alimentação, né, inadequadamente, também libera o videogame, o computador, que leva a criança a ter um comportamento sedentário, né? Então hoje as crianças estão fazendo também poucas atividades, consequentemente obesidade. Eu estou pensando aqui no que eu ouvi recentemente de uma pessoa, que é sobre o efeito que eu vou chamar aqui de bola de neve. Por quê? Ela estava me falando assim, já que eu estava estressada por problemas profissionais, comecei a comer muito, mais do que eu já comia, engordei. E eu estava tão brava porque eu estava gorda que eu comia mais. E depois aí eu ficava triste. Aí vira um ciclo. Eu chamei de bola de neve porque eu percebo que vira um ciclo. Então, a pessoa come porque está estressada, aí desestressa. Mas estressa em seguida porque comeu e percebe que engordou. E daí, como ela está gorda, ela fala, agora eu já engordei, eu vou comer mais mesmo. Isso fora os problemas de saúde, que são os principais, começa a gerar um problema psicológico que também é muito sério e também pode ser doença, não? Olha, eu vou falar uma coisa bem séria que pode até assustar os nossos telespectadores. Jaqueline, muitos alimentos, né, que são deliciosos, como o chocolate, por exemplo, ele promove algumas reações químicas no nosso organismo. Então, assim, não é só aquele prazer de comer e falar, que delícia. Você tem reações aqui. Agora, imagina, se você não está bem na sua vida, se você está num momento triste, ou perdeu o trabalho, um final de um relacionamento, enfim, você naturalmente fica um pouco mais entristecido, mais angustiado. Aí, imagina, você come algo que te dá aquela tranquilidade. Aí você percebe que volta a angústia, opa, deixa eu comer de novo que me dá tranquilidade. E aí é um ciclo, né? Como você falou, a bola de neve, eu digo ciclo destrutivo, e aí a pessoa não para mais.
E como essa pessoa que lhe comentou, ela se sente culpada e vai descontar a culpa exatamente da comida, que vai promover um alívio rápido. Uma coisa que eu sempre oriento os meus pacientes é quando você tiver uma situação dessa, alguma perda, você de alguma maneira procurar fazer alguma atividade física. Porque você vai ter umas reações químicas super positivas. Vai liberar prazer de alguma maneira, exatamente, né? Você vai ter várias reações prazerosas e vai diminuir essa sua compulsão, esse deslocar para a comida, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa atenção, porque dá. Da mesma forma que a pessoa acaba perdendo emprego e deslocando na comida, a tristeza, ela pode deslocar em outras situações. O que não pode é deslocar na comida e virar ali um ciclo. Essa pessoa vira uma compulsiva alimentar. Eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco delicada, mas vou pedir para você tentar explicar isso para nós. Eu quero saber a sua opinião. Sei que cada vez mais você está dentro dessa área sobre alimentação, né? Uhum. Sobre engordar, emagrecer, cuidar da saúde, cuidar da estética e as doenças que podem vir atreladas a isso. Eu queria te fazer uma pergunta pontual, que é, na sua opinião, comer para ter prazer pode ser um problema? É um problema, é um problema. O que a gente tem que entender, eu costumo fazer a seguinte analogia. Nós temos vários núcleos na nossa vida. Então, nós temos o núcleo família, o núcleo trabalho, o núcleo atividade física, o núcleo alimentação, amigos, enfim, são vários. A gente nunca vai poder ficar baseado em apenas um núcleo, que a gente vai ter um desequilíbrio. Então, assim, o comer, ele é prazeroso. Ele não pode ser a única fonte de prazer. O trabalho, ele é prazeroso, não pode ser a única fonte de prazer. Novamente, estamos falando em equilíbrio. Então, assim, tem que tomar cuidado aquela pessoa que diz, eu só me sinto prazer na hora que eu estou comendo alguma coisa. É o momento que eu me resgato, que eu me sinto bem. Está errado, acende um alerta, né? Volta a falar, sair com os amigos, ir a uma pizzaria, tudo de forma equilibrada e comedida, claro que é prazeroso, mas não só a única fonte. Olha, tem uma moça aqui, não sei se ela quer que eu fale o nome dela, daqui a pouco eu vejo se ela não falou nada. Ela fala que em 2 anos, ela engordou 12 quilos. No começo desse período, ela parou de amamentar a filha, que na época tinha 2 anos e meio. Isso poderia ter a ver com um ganho de peso, sendo que enquanto eu amamentava, eu era magra, pesava 74 quilos, hoje 86. Obrigada, se puder esclarecer essa dúvida, Deus abençoe. Seu programa assisto todos os dias, beijos. Luciana Leite Rodrigues. Luciana, obrigada por assistir todos os dias. Um beijo para você, obrigada pelo carinho, pela audiência. E pode ter alguma coisa a ver com a amamentação? Olha, pode. No seguinte aspecto, eu vou abordar a questão psicológica mais uma vez dizendo. Imagina aquela mulher que gestou durante 9 meses, tem todo o foco para ela, né? Você vai passar por isso, vai ver que delícia que é. Tem todo o foco, vem a amamentação e aí, para algumas mães, acontece isso, já fiquem alerta. Algumas mães, depois que acabam tendo a gestação, dá o leitinho, dá todo aquele afeto, a partir da hora que tem essa cisão da amamentação, elas sentem um vazio emocional. Porque você vê que 2 anos ela demorou um bom tanto para parar de amamentar, né? Pensando, né? Não quis entrar nesse mérito, mas demorou bastante. Então, assim, até que ponto, afetivamente, ela teve o apego, não ao bebê, mas à atitude de amamentar. E que falta fez aquilo para ela? Volto a dizer, a compulsão alimentar, na maioria das situações, ela é calcada em alguma falta. Então, de repente, no caso dela, pode ter sido isso, ela descontar aquela falta daquele prazer de amamentar do filho dela para a alimentação. Claro, já que eu não estou entrando no mérito aqui da questão química, porque cabe uma avaliação. Claro. Às vezes é isso que eu citei como dados que eu atendo, mas podem ser questões mais amplas, né, também. Eu queria saber, então procura ajuda, tá bom, meu amor? Obrigada pelo carinho, pela audiência. Sabe o que é importante, já? Claro, desculpa te cortar. Procurar ajuda, porque assim, a obesidade tem inúmeros especialistas e dá para a pessoa reverter. O que não pode, justamente, está percebendo que tem algo errado, deixar para depois. Porque se deixar para depois, gera mais ganho de peso, vem uma baixa autoestima enorme e aí a pessoa não tem nem mais ânimo para procurar. Porque, eventualmente, ela já está até deprimida e ela não quer sair mais da cama. Então, se a gente percebeu alguma coisa, já é o alerta, já tem que buscar ajuda. Eu queria, então, te fazer uma pergunta. Eu quero entender se esse trabalho é multidisciplinar. Porque, de novo, você conhece muitas pessoas, é que eu estou falando das mulheres, mas muitos homens também, que já foram endócrinos, já foram a nutricionistas, já foram a médicos e nunca resolveram momentaneamente o problema e continuaram tendo a compulsão. Mas eu queria entender, se alguém te pergunta, você constata que aquela pessoa tem compulsão alimentar, em alguns casos, você também precisa encaminhar para outros profissionais, talvez até um psiquiatra, para o medicamento? Sim.
Jaqueline, necessariamente, eu particularmente acredito no trabalho multidisciplinar. É o que dá certo. Não adianta, por exemplo, a pessoa tem uma compulsão alimentar, uma questão emocional e vai na nutricionista, como eu falei, após a perda de peso, essa compulsão pode vir de uma forma até mais forte ou eventualmente deslocar essa compulsão em alguma outra compulsão. Então, assim, cada um na sua área. O trabalho multidisciplinar te dá esse subsídio para você tratar o emocional, eventualmente alguma desordem química. Por exemplo, se a pessoa tem um problema de tireoide, não adianta ela fazer nada. Ela vai fazer atividade física, adianta um pouco, mas ela vai fazer atividade física, vai no nutricionista e não vai atingir o objetivo da forma que ela quer. Então, na minha percepção, uma avaliação médica, a partir disso, nutrição, psicoterapia, psiquiatria, porque aí o médico também vai saber encaminhar. É importante essa visão. E que todos os profissionais tenham essa mesma visão, né? Sim. O médico também, se necessário, encaminhe para o psicólogo, porque essa questão é muito... Eu estou num momento da minha vida em que eu percebo o quanto essa questão ela é complexa, porque o controle, quando você descobre que o controle está aqui, muita coisa muda, porque não é simplesmente uma dieta, é você descobrir que o controle da sua vida está nas suas mãos. Se você vai ter uma doença de maneira precoce, se você vai poder, na sua gestação, desenvolver um problema, no caso das mulheres, se você vai desenvolver problemas que podem fazer com que você morra e não consiga criar os seus filhos, essa escolha está na sua mão. Quando o meu médico vira para mim, Alessandro, e fala, olha, já que eu sei que você não é obesa, mas eu vou te tratar como eu trato os meus pacientes pelo quadro que você traz, se hoje você não tem controle sobre o chocolate, como é que você faz amanhã? Parece uma bobagem, né? Parece um detalhe, mas agora que eu já cheguei onde eu quero, eu estava brincando com as meninas que eu fui a uma festa no fim de semana e tinham bicicletas de chocolate, eu falei, eu não vou comer. Ai, não vai comer nunca mais? Tá maluca? Não é isso. Mas eu fiz uma escolha e eu descobri que eu tenho controle. E eu acho que é algo que liga na cabeça da gente, né? Não é prazeroso, já que o que eu costumo também dizer para os meus pacientes, falei do ciclo destrutivo, mas tem o ciclo construtivo também, que é aquele momento de você estar perdendo um peso, você fala, que delícia, aí você vê aquele bolo de chocolate, não, peraí. A calça serviu, gente, deixa o chocolate. A minha autoestima é muito mais gostosa do que aquele bolo de chocolate, então, a partir da hora que a gente toma a primeira atitude, dá o primeiro passo, os ganhos vindo, aí a gente se encoraja. Se você me permite comentar, claro. eu participei durante 3 temporadas do reality show sobre obesidade em uma outra emissora. A gente não teve nenhuma intervenção medicamentosa. Então, o que nós trabalhamos? E era de verdade. Eu até queria perguntar isso, né? De verdade. A gente vê os resultados, né? Não dá pra gente esconder 50 quilos. São pessoas sem medicamento ali? Sem absolutamente nenhum medicamento. Claro, no começo do programa é feita uma avaliação médica de uma forma extremamente prudente para verificar se não tem nenhuma questão química ali, alguma desordem. A partir disso, atividade física, nutrição e trabalhar o comportamento, trabalhar o emocional. E as pessoas em 3, 4 meses perdiam 50 quilos, 60 quilos, enfim. O que eu quero dizer, claro, ali era um reality, né? Não é para os seus telespectadores se espelharem em 50 quilos em 3 meses. Ali a gente ficava 24 horas por dia com eles. Com todo um aparato, inclusive, claro, né? Claro, mas a questão é, dá para a gente mudar. A gente não pode também banalizar os medicamentos. Que hoje as pessoas, Jaqueline, infelizmente, buscam os mais curtos, e os caminhos mais curtos não necessariamente são os melhores caminhos, né? Então, vou tomar um medicamento aqui por 6 meses. Se você não tiver a necessidade, se seu organismo não tiver a necessidade daquele medicamento, você vai ter o famoso efeito sanfona. Que é aquele engorda, emagrece, que é triste, demais, né? Claro. E eu queria te fazer uma colocação agora, caminhando para o final do nosso bate-papo, que é saúde versus entender as doenças, as comorbidades que podem vir com a obesidade, psicologicamente falando. A gente fala aqui de saúde, então a gente sabe que problemas de colesterol, diabetes, cardiovasculares podem ser intensificados com a obesidade e as pessoas têm que se preocupar com isso. Mas a estética também não é um ponto importante para se tratar, a autoestima e tudo mais, já que a gente brincou aqui da calça jeans. Sem dúvida nenhuma. E aquilo, né? Infelizmente, cada vez mais vão imprimindo um perfil de corpo, um padrão de corpo. A estética, sim, acaba sendo uma vilã nessa situação. Mas, Jaqueline, nada eu me sentir bem, eu ter o meu julgamento. E é isso que eu sempre falo para cada paciente que eu atendo. Você tem que se sentir bem, independente do modelo, independente do que imprime a sociedade, do que imprime a mídia. Eu tenho que estar bem comigo. Ó, tem várias perguntas chegando, eu estou tentando responder a todas aqui. Maurício Matos mandou recado pra gente. A Urânia pediu o telefone também do programa, 0 operadora 11 3337 5886. Você pode fazer a sua pergunta ao vivo. E eu queria, pra gente finalizar, entender sobre quais os passos do tratamento. A pessoa
cura, ou a pessoa às vezes nem sabe que é compulsão alimentar, né? Ela pode ir por um outro motivo, mas aí a pessoa te procura, você constata a compulsão alimentar. Como costuma funcionar o tratamento? Tá. O primeiro e mais difícil passo, Jaqueline, é o procurar ajuda. A partir disso, né, fazer uma avaliação como é que está a vida daquela pessoa. Se você vê que tem uma vida organizada, está tudo em ordem, emocionalmente, claro, a gente sempre tem um probleminha, mas emocionalmente ela não tem aquela bagagem tão intensa a ponto de gerar essa compulsão alimentar, aí o encaminhamento. Então, assim, fazer uma boa avaliação no começo, né, fazer com que a pessoa reflita sobre a vida dela, a ponto de desenvolver o autoconhecimento, e a partir disso detectar eventualmente, qual o problema. Normalmente, já que tem aquele probleminha. Sempre tem algo que a comida vem para compensar. Para finalizar, comorbidades que se fala, geralmente quando as doenças vêm junto. Então, uma pessoa obesa, ela pode ter doenças relacionadas, aí que eu vou citar depressão, pânico, enfim, pode ter relação? Jaqueline, fazendo uma relação muito simplista, uma pessoa que se olha todos os dias no espelho, que ela não se sente bem, ela vai tentar amarrar um cadáver. Não consegue. Senta numa cadeira numa festa. Isso eu estou falando de casos que eu atendo, tá? E a cadeira quebra. Como essa pessoa não vai entristecer? Vai querer gradativamente ficar isolada na sociedade. Esse isolamento, essa tristeza, vai sim levar para uma depressão. Calma aí, diretor. Chegou aqui, ó. A Karina Sanches, ela mandou um recado. Sofro de compulsão, colocou um bonequinho chorando. Eu queria que você finalizasse deixando um recado para ela. Ela disse que tudo que o doutor falou, ela está sentindo. Estamos assistindo e que percebem que perderam um pouco o controle da sua vida e estão sofrendo. A palavra acho que é essa mesmo, sofrendo com a compulsão. Um recado final para a gente, por favor. Bom, eu queria dizer, a maioria dos compulsivos, né, acabam dizendo que, poxa, como eu vou conseguir tratamento, é tudo muito caro. Então é importante dizer que hoje existem várias formas de tratamento, existem, poucas pessoas sabem, universidades na área de saúde que fazem atendimento a valores simbólicos. Então uma coisa eu vou pedir para quem está em casa sofrendo, né? Tenha atitude, você pode mudar a sua vida. Isso eu asseguro por tratamento, por acompanhamento clínico, enfim, você pode mudar. O que não pode é ficar nessa situação prostrada, triste e deixando para o dia seguinte. Então, hora de agir, você vai mudar a sua vida. Karina, pega o controle da sua vida, é isso mesmo que o doutor falou, Exatamente. Você pode mudar a sua vida. Eu vou passar o telefone do doutor, eu sei que tem pessoas nos assistindo de todos os lugares do Brasil, mas enfim, não sei como é que pode fazer essa relação, entre em contato com ele, junto umas amigas, não sei se dá para convidar o doutor de repente para dar uma palestra, alguma coisa assim, né? Para ajudar as pessoas aí na sua empresa ou no seu ambiente do dia a dia mesmo, social, de convívio. Então tem o site www.alessandroviana.com.br www.alessandroviana.com.br. Não fique sem informações. Fala pra gente sobre o livro. Ah, legal. Presente para você. Oba! Esse livro se chama 12 Semanas para Emagrecer e Viver Melhor. Então é um propósito. É da minha fase, é pro meu momento esse livro, gente. É um projeto de emagrecimento, claro, com muita prudência, com a cabecinha no lugar, que nessas 12 semanas é feito em 4 mãos, tá? Eu, uma nutricionista, um educador físico e uma endocrinologista, que nós damos orientações práticas dia a dia para a pessoa mudar a vida e ter bons ganhos aí, ou melhor, boas perdas de peso, né? Fantástico, hein, gente? Olha, 12 semanas e você fala, ai, mas o que o livro está prometendo? Está prometendo que se de fato você fizer, e é impressionante, gente, aí ele tá se munindo o livro, tem todos os profissionais que podem ser importantes. Então, se for um problema, de repente, da tireoide, um problema de doença, você vai descobrir. Se é um problema da cabeça, vai te ajudar. Não está fazendo exercício físico, vai te ajudar também. Não tem desculpa, né? Sim, sim, e é diário, né? Então, até para quem não gosta de ler, vai ver que é uma metodologia dia após dia. Fácil, Primeiro dia, né? segundo dia, o que comer, o que atividade física. É fácil, é para ajudar. Para adquirir também pelo site, pode ser? Todas as grandes livrarias ou no site que você Fácil de passou. você encontrar nas livrarias também. 12 semanas, emagrecer e vivendo melhor. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigado a você. Eu vou então para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta.